Olá a todos, bem-vindos ao Política em Cena. Hoje vamos falar de governos, mais concretamente de sistemas de governos e daquilo que nós chamamos como Victor Players, que são aquelas instituições, aqueles jogadores, aqueles atores no sistema que de alguma forma têm uma capacidade de veto. Essa capacidade de veto da ação dos outros pode ser uma capacidade suspensiva, como é o caso de Portugal em termos da presidência da República, mas efetiva quando é, por exemplo, o caso do Tribunal Constitucional. Como sistemas de governo, nós podemos pensar nos sistemas presidenciais, que já falámos no episódio número 1, em que normalmente apresentam um sistema unificado, uma presidência unificada, em que o executivo é da responsabilidade do presidente e, enfim, um exemplo muito claro tem a ver, por exemplo, com o caso dos Estados Unidos. Aí há, efetivamente, alguns momentos e algumas instituições, alguns momentos no processo decisório, como é o caso do Senado, em que há uma capacidade de veto. E quando eu falo em capacidade de veto, e podemos falar isso num dos próximos episódios, falo naquilo que é a suspensão de um determinado processo, normalmente um processo legislativo, que tem a ver com a capacidade decisória do próprio Executivo. Normalmente estes sistemas são mais rápidos porque temos uma maior centralização numa certa instituição. Depois temos sistemas mistos, como eu vos falei na última sessão, no último episódio, como é o caso do semipresidencialismo. E aí temos um presidente normalmente e um primeiro-ministro que de alguma forma coabitam. Nós normalmente falamos em coabitação quando também há um parlamento bicamaral, portanto uma Câmara Alta e uma Câmara Baixa. Aí normalmente vemos que as decisões também são bastante rápidas e estão muito próximas daquilo que é a capacidade executiva do governo. E depois, finalmente, temos aquilo que é um sistema parlamentar, que muitas vezes o caso português tem sido colocado sobre esta definição, se bem que temos muitos autores, sobretudo portugueses, a defini-lo como semipresidencial. Podemos ter várias situações, entre elas um governo de um só partido, um governo minoritário, ou um governo maioritário ou minoritário de coligação, como o que temos agora no momento. Normalmente há um Conselho de Ministros, como no caso português. Normalmente também as decisões demoram um pouco mais, porque as decisões que têm que passar pelo Parlamento requerem outro tipo de negociações e de procedimentos que requerem uma definição no tempo que é mais negocial, porque temos mais atores envolvidos, neste caso vários partidos, sobretudo se não há uma maioria absoluta. E há aquilo que se chama em ciência política como uma negociação continuada e, portanto, é a forma mais próxima daqueles ideais democráticos de que em política se está em constante negociação. Não quer dizer que seja o mais puro nem o mais certo, mas é aquele que nós vemos na maioria dos países europeus, sobretudo naqueles países onde temos, por norma, governos de coligação em que temos uma pluralidade de alinhamentos, às vezes até ideológicos, no governo do Estado. Até à próxima. Bom resto de dia.